Olá, eu sou a Priscila e você está no canal De Frente com o Mal. E hoje nós vamos contar a história de Holly Moore. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação também para ficar sabendo dos próximos casos que vierem aparecer aqui. E também quero pedir para você deixar um comentário para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e também nos seguir lá nas outras redes sociais. Agora vamos para o vídeo. Esse caso se passa em 2019 em Castle Rock, Colorado, e na época dos acontecimentos a Holly tinha 19 anos. A Holly tinha acabado de se mudar da casa dos pais para o seu primeiro apartamento e ela é descrita como uma moça muito gentil e é dito que ela adorava passar tempo com a sua irmã mais velha, April. Na época, a Holly estava cursando a faculdade e trabalhava em 2 empregos de meio período. No dia 6 de março, a Holly iria dar uma carona para sua irmã, mas ela estava atrasada, o que não era comum para ela, já que a Holly nunca se atrasava. Então a April liga para o pai para perguntar se ele sabe de alguma coisa, e aí quando ele liga para a Holly, quem atende é o colega de quarto dela, que diz que a Holly não está respirando. A Holly era alérgica a amendoim e de início a família pensou que talvez ela estivesse tendo uma crise alérgica e por isso não estava respirando. Quando o pai e a irmã da Holly chegaram no apartamento dela, a polícia já estava lá e eles não deixaram eles entrar porque infelizmente a Holly não estava viva. A polícia revela então que em algum momento da noite anterior a Holly usou um cabo para se enforcar no banheiro. A família logo de cara não acredita nisso porque o corpo da Holly foi encontrado deitado no chão com o cabo ao lado e não pendurado com o cabo em volta do pescoço. A explicação para isso é que quando o colega de quarto chegou e viu ela pendurada ali, ele cortou os cabos e a deitou no chão. Mesmo com essa explicação, a família ainda acha que tem algo estranho devido ao fato de que a Holly tinha 1,82 de altura e pela altura do varão que eles mostraram que a Holly tinha se enforcado, era impossível ela ter se enforcado ali, não daria altura para ela conseguir se pendurar. A posição dos dedos da Holly também estavam estranhos. Eles estavam enfiados assim no fio, como se ela estivesse tentando tirar aquilo do pescoço dela, o que não é incomum em uma cena onde a pessoa tira a própria vida. A família também achou estranha a arrumação do quarto da Holly. Segundo eles, não era a forma que ela costumava arrumar o quarto, porque estava tudo milimetricamente organizado. A Holly também tinha planos para o futuro, ela estava feliz, ela pretendia fazer uma viagem, estava juntando dinheiro para isso, o que não é muito comum para uma pessoa que faz planos de tirar a própria vida. Apesar de todos esses fatos apontados pela família, a polícia imediatamente declarou que a Holly havia sim tirado a própria vida. A polícia disse que chegou a essa conclusão por 3 motivos. O estado do quarto, que estava todo arrumadinho, não ter sinais de luta e o bilhete na perna dela, o que a família achou estranho, já que eles não estavam sabendo de nenhum bilhete. Na perna da Holly estavam escritas 10 palavras em letras maiúsculas e parecia que era nome de pessoas que ela conhecia. O pai desconfia que aquilo não era um bilhete de despedida porque alguns dos nomes estavam escritos na parte de trás da perna da Holly. E um perito também analisou ali aquelas letras e disse que 2 pessoas haviam escrito na perna da Holly, 2 outras pessoas, ou seja, daquelas letras ali, nenhuma era da Holly. Após algumas análises, foi chegada à conclusão de que uma daquelas caligrafias parecia com a do colega de quarto da Holly, mas ele nega qualquer envolvimento. O colega de quarto diz que quando chegou em casa, achou que a Holly estava dormindo e resolveu não procurar.
O que o pai achou estranho, já que eles tinham combinado de sair naquela noite, então ele deveria no mínimo procurar no apartamento, principalmente porque o carro dela estava na garagem. Apesar de ter sido interrogado, o colega de quarto não foi considerado suspeito e a polícia afirma que não tem nada para ser investigado. A família então decide fazer as próprias investigações. Eles contratam uma equipe para fazer uma análise no quarto da Holly e eles descobriram que o quarto dela havia sido limpo para encobrir algum rastro. Uma perita renomada se envolveu no caso e imediatamente achou aquela cena muito suspeita. Ela diz que as marcas no pescoço da Holly são muito profundas e que muita força foi aplicado ali, o que não coincide em uma cena que alguém tirou a própria vida. Além disso, a clavícula da Holly estava fraturada, o que indica que talvez ela tenha sim tentado lutar pela vida. O pai da Holly, que esteve com ela na tarde antes dos acontecimentos, afirma que a clavícula dela não estava fraturada naquela tarde e que inclusive a viu levantando peso. Posteriormente, o legista que fez a autópsia da Holly disse que enquanto fazia os exames ali para declarar a causa da morte, havia cortado a clavícula dela e que aquilo fazia parte de um procedimento padrão. Uma jornalista que acompanhou o caso de perto disse que conversou com algumas pessoas e fala que aquela autópsia foi muito mal conduzida. Mas o legista mantém sua palavra e diz que o que aconteceu com a Holly não se trata de homicídio. A família e essa jornalista afirmam que a polícia de Castle Rock não tem competência para investigar esse tipo de coisa, já que homicídios não costumam acontecer naquela cidade. A polícia se apoia no fato de que a Holly tomava antidepressivos e tem histórico de sofrer bullying na escola. O pai da Holly conta que ela havia parado de tomar esses antidepressivos 10 dias antes de falecer e ele ainda fala que são remédios que, se para de tomar muito de repente, podem causar efeitos no cérebro. Por volta das 8h30 da noite dos acontecimentos, a Holly mandou uma mensagem para o ex-namorado que dizia o seguinte: meu corpo está viciado em algo que eu preciso desesperadamente para me manter sana. Às 9h30, ele respondeu dizendo que ela precisava resistir. Às 9h33, a Holly manda uma mensagem de volta dizendo: você não merece um adeus. E alguns minutos depois, ela manda foto com aqueles nomes na perna dela e essa foi a última mensagem que ela enviou. A polícia leu essas mensagens e se baseou nessa mensagem que a Holly fala que o ex não merece um adeus para chegar na conclusão de que ela havia tirado a própria vida, mas o pai da Holly fala que essa mensagem é irrelevante porque ela já havia mandado esse tipo de mensagem para o ex outras vezes. A família conta que se preocupava com o ex dela porque havia muita tensão entre eles. Algumas pessoas contam que ele era muito controlador, que ele não deixava a Holly sair com as amigas, não deixava ela usar determinado tipo de roupa. Uma amiga conta um episódio em que ela estava no carro com a Holly, com o ex dela, em que por algum motivo ele ficou muito nervoso e acabou arrancando o brinco da orelha da Holly, fazendo assim a orelha dela sangrar muito. A April também conta que em um aniversário da Holly, o ex brinca de dar surra nela. No começo parece ser uma brincadeira de fato, mas depois ele vai ficando cada vez mais agressivo. A Holly pede para ele parar, mas em vez de parar, ele fica cada vez mais agressivo, chegando inclusive a pegar a Holly pelo pescoço e a levantar, fazendo com que seus pés até parem de tocar o chão. Inclusive, a Holly reclama de não conseguir respirar. O pai conta que um mês antes da Holly falecer, ele recebeu uma mensagem do ex dela dizendo que a Holly estava no telhado e dizendo que iria se jogar. Mas o pai estava em casa no dia e disse que não tinha ninguém em cima do telhado.
Na noite em que faleceu, a Holly havia discutido com o namorado por mensagens porque ele estava a acusando de estar traindo com o colega de quarto. A polícia interrogou o ex-namorado da Holly por telefone e rapidamente chegaram à conclusão de que ele não era o suspeito, que não tinha nada a ver com a morte da Holly. A polícia não quis liberar as evidências do caso para a família, o que não era algo comum em um caso onde a pessoa tira a própria vida. Após 2 anos da morte da Holly, a polícia enfim leva a público as evidências e continua afirmando que se trata de um caso em que ela tirou a própria vida, mas a família insiste em dizer que aquele cenário ali não coincide com o cenário em que alguém tira a própria vida, mas a polícia mantém a palavra. A família chegou a abrir um processo contra a polícia por negligência, mas eu não consegui achar informações sobre isso, se a polícia pagou algum tipo de indenização, que fim levou isso. Em 2019, a família recebeu o resultado de exame de DNA que eles mandaram fazer por conta própria e eles ficaram sabendo que naquela noite, além da Holly, haviam mais 2 pessoas no apartamento. Até o fechamento desse roteiro, não se sabe quem eram as 2 pessoas que estavam no apartamento com a Holly. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, comente o que achou do caso, pode sugerir também algum outro caso para trazermos aqui em um outro vídeo. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!